O nosso primeiro imperador foi Dom Pedro I. Ele governou o Brasil durante 9 anos, entre 1822, que é o ano da independência, a 1831, que é o ano da sua abdicação, da sua renúncia. É o chamado Primeiro Reinado. Dentro do Primeiro Reinado, nós temos algo bastante importante que a galera que estuda para os vestibulares precisa atentar, que é a Constituição outorgada de 1824. Sim, uma Constituição imposta pelo próprio imperador Dom Pedro I. E nessa Constituição, nossa primeira Constituição, de país independente, tem 3 características fundamentais que você precisa atentar. Primeiro, o chamado voto censitário. O voto censitário é o voto baseado numa renda anual do indivíduo. Apenas os homens com uma renda anual compatível poderiam votar e ser votados. Por isso, o primeiro ponto importante da Constituição de 1824 é o chamado voto censitário. O segundo ponto é o chamado padroado. Na monarquia, naquele momento no Brasil do século XIX, Estado e Igreja Católica estavam unidos através do padroado. Ou seja, não havia Estado laico. A Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. As pessoas poderiam cultuar outras religiões apenas no âmbito privado. Publicamente apenas o catolicismo. E através do padroado, Dom Pedro I poderia interferir em assuntos da igreja, como aprovar ou não nomeação de bispos, por exemplo. Mas o aspecto mais importante da Constituição de 24 vem agora, que é o poder moderador. Lembre-se que nessa Constituição outorgada, imposta por Dom Pedro I, havia 4 poderes. O poder executivo, que era o imperador e seus ministros, o poder legislativo, que era a Câmara e o Senado, e o poder judiciário, que eram os tribunais. E o 4º poder, o chamado poder moderador. Muito, muito importante, cai muito em provas, em vestibulares. O poder moderador era um poder exclusivo do imperador, dando a ele uma chave absolutista, concentrando o poder em suas mãos, porque através do poder moderador, o imperador poderia interferir nos outros 3 poderes, quando achasse necessário, quando achasse conveniente. Tá certo? Então, guarde bem essas 3 marcas da Constituição Imperial de 1824 para suas provas. 1. Voto censitário. 2. O padroado, a ligação Estado-Igreja. E 3. O importantíssimo poder moderador. Ok? Abraços pedagógicos.